Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 127ª aula da nossa Escola Bíblica Online. Estamos aí já há muitos domingos aprendendo a Palavra de Deus. Espero que você esteja gostando, esteja aí aprendendo. Amém? Então curta, compartilhe, comente. Aula passada estamos estudando a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E ele continua falando sobre falsos ensinos, falsos profetas, e agora ele está falando sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, te convido a abrir a palavra de Deus, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos a partir do verso 3. A palavra de Deus diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, o próprio Jesus, lá em Mateus 24, os seus servos deveriam tomar cuidado, porque falsos cristos estariam no mundo. Então, a apostasia é o abandono da fé. E neste texto é geral, a maldade do mundo. E contaminará parte da igreja. Então é revelado o homem da iniquidade, um personagem que irá aparecer antes da segunda vinda de Jesus, vai ser revelado, não sabemos quem é, mas tem características. Iniquidade tem a ver com pecado, vive no pecado. Perdição, esse homem se levanta como Jesus se levantou como filho, Jesus, filho de Deus, e esse homem é o filho da perdição, do maligno, destinado à destruição. Este homem é ligado ao maligno com destino destrutivo. Paulo mostra que ainda não aconteceu, e sobre o homem da iniquidade fala em Daniel 7:25. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e a metade de um tempo. Então, primeiro a apostasia, né? E revelado o homem da iniquidade. Agora, verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, ele será inimigo de tudo relacionado a Deus, objeto de culto, será contrário à religião como um todo, né? Um oposto ao Senhor. Vão haver ações externas que facilitarão que ele seja identificado. Então, assentar-se no santuário de Deus, é no templo de Deus, reconstruído em Jerusalém. Essa carta, quando escrita, o templo ainda não tinha sido destruído, e ele foi destruído mais ou menos 70 anos depois de Cristo, e a carta 52 anos depois de Cristo. Então, essa ideia é mais fraca. E tem uma segunda ideia, que trata com linguagem figurada. Então, essa pessoa vai se colocar diante das pessoas como sendo um Deus. Vai aceitar adoração, a ideia de santuário, e se fazendo de Deus. Então, isso ainda não aconteceu, o Senhor ainda não voltou. Então, hoje é mais difícil entender, porque hoje não sabemos exatamente, mas interpretamos. Esse homem é o chamado anticristo e será identificado.
Então, não ficará oculto. Nós cristãos que entendemos a palavra de Deus, conhecemos a palavra de Deus, o identificaremos com facilidade. Por isso, estude a palavra de Deus, entenda a palavra de Deus, para que você consiga identificar se estivermos ainda aqui na terra. Versos 5 e 6, não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, quando Paulo foi até eles, ele explicou tudo isso para eles, né? O povo da igreja de Tessalônica, os tessalonicenses. Então, sabem como detê-lo. O homem da iniquidade está impedido de aparecer, e ele será revelado quando Deus determinar. Então, Deus continua tendo controle de tudo e de todas as coisas. Então, até aqui, nós estudamos ação de graças, que Paulo fala, e a segunda vinda de Cristo. Então, agora nós vamos falar o caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Então, no capítulo 2, analisamos a segunda vinda de Jesus e que antes disso seria revelado o homem da iniquidade. Versos 5 e 6, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Então, estamos repetindo aqui esse último versículo. E agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente à ocasião própria. Então, Paulo relembra, né, que os ensinou sobre este tema da segunda vinda de Jesus. Então, existe algo que detém esse homem da iniquidade e que só será revelado quando Deus permitir. Versos 7 e 8, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, é um mistério, né? Está escondido, não se sabe com detalhes, mas já existe algo do mal que acontece no mundo, né? Mas com restrição. No verso anterior, quando algo detém, e aqui o ser que detém esse homem da iniquidade, afastado, significa a forma clara dele ser visto está impedida pela própria vontade de Deus. Não sabemos quem está detendo. Podem ser anjos angelicais, não sabemos. Então, a vitória completa do Senhor sobre o homem da iniquidade, ela ocorre na manifestação da segunda vinda de Jesus. Então, o sopro da sua boca, lá em Isaías 11:4, fala do Senhor vitorioso com o sopro de sua boca. Então, fica uma pergunta: quando isso vai acontecer? Né? Paulo não fala, nós não vamos saber. Ele detalha os momentos anteriores à volta de Cristo. O foco não é saber cada detalhe da segunda vinda de Cristo, mas que não chegou ainda a segunda vinda, né? Os pensamentos de alguns na época era que ele já havia vindo, né? Então Paulo deixa bem claro que ele ainda não veio. Verso 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, o diabo vai fazer uma imitação da obra de Deus, né? Que enviou o homem da salvação, que fez sinais e maravilhas. O diabo então envia o homem da iniquidade e vai fazer sinais e prodígios na mentira, com o objetivo de enganar. E tem poder
e vai sim fazer sinais e prodígios com poder, né? Como vamos identificar? Não serão sinais e prodígios da ação de Deus. Não é porque é um sinal que é de Deus. Tem outras coisas para serem identificadas. Pessoas estão enganadas sem analisar, né? A palavra de Deus está acima de sinais e prodígios. O diabo vai usar esse homem da iniquidade, vai usar sinais e prodígios que estão longe dos caminhos do Senhor, serão facilmente enganados, rejeitaram a verdadeira mensagem de Deus, que é o Evangelho, e os salvos vão perceber isso, né? Os que não são presas fáceis. Então, está aqui mais uma vez bem claro que nós conseguiremos identificar se ainda estivermos aqui aguardando a vinda do Senhor Jesus. Verso 11 e 12, é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, Paulo via claramente que o homem da iniquidade está debaixo da permissão do Senhor. O diabo faz o que Deus permite. O motivo é rejeitarem a verdade. Então, o juízo de Deus está sobre eles. Estão entregues aos seus próprios corações. Então, com o objetivo de serem julgados porque não deram crédito ao Evangelho. Existe a soberania de Deus no controle de todas as coisas, que não anula a responsabilidade humana. Serão julgados para condenação, porque amaram com muita alegria o erro, né? E as coisas de Deus, não. Agora, ação de graças e exortação. Verso 13 e 14, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os versículos de 1 a 12, Paulo trabalhou a segunda vinda de Jesus. Agora, ele relembra que a igreja está correta diante de Deus, por isso agradecemos a Deus por vocês. Então, Paulo fez o contraste de um lado, os que andam na mentira, e de outro, a igreja que ama o Senhor. Então, é um sinal claro da eleição, da escolha de Deus. A ação deles demonstra isso de Deus. Não são aqueles enganados, são os salvos. A ideia é ficarem em paz. Deus os chamou para serem salvos, para serem santos e andarem na verdade. E a igreja ouviu para Jesus ser glorificado e serem honrados por ele. Verso 15 e 16, assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardar as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Então, diante dessa obra que Deus fez em vocês, fique constante, guardando os ensinos passados a vocês. Então, pregações ou cartas, né, a primeira e a segunda, a obediência doutrinária e a firmeza na fé, né? Não em sinais, observar a palavra, mas no que aprendemos na palavra, o ensino do Senhor. Deus nos amou
eterno encorajamento, nos resgatou, podemos ter expectativas corretas e positivas pela graça. Verso 17: consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Então, Jesus, com suas obras, encoraje o vosso coração e confirme os que andam verdadeiramente nos caminhos do Senhor a boa obra e a boa palavra. Atitudes demonstrem que são cristãos verdadeiros. Olha só que firme, né? Nós temos que dar testemunho de que somos cristãos, de que servimos a Cristo, obedecemos a palavra de Deus. Por isso procuramos não pecar, não fazer coisas erradas e não seguir qualquer doutrina, porque senão nós estaremos rejeitando o Evangelho. Agora Paulo pede oração aos Tessalonicenses. Paulo tratou um pouco da segunda vinda, tranquilizou o coração deles, os encorajou a andarem de maneira correta diante de Deus, e agora Paulo pede oração. Capítulo 3, verso 1 e 2, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Então, Paulo pede que eles orem, né, pela causa do Evangelho, que coloquem o seu foco no espalhar o Evangelho e não só na segunda vinda de Cristo, né? Que orem para que a palavra se espalhe rápida e seja glorificada. Quando a palavra é pregada, Deus é glorificado. Como acontece nesta igreja, o evangelho é um sucesso. Assim como aconteceu no meio deles, outras comunidades se levantassem através da pregação. Os opositores se levantarão. E Paulo, nessa época, enfrentava a oposição dos judeus. A oração é para serem livres desses homens. Então, hoje, devemos orar para que a palavra seja propagada e que a perseguição não encontre os missionários que estão mundo afora pregando a palavra de Deus. Verso 3 e 4, todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Então, mesmo que o maligno se levante, o Senhor é fiel, e Paulo pede oração para que a equipe missionária, e diz que eles são servos e serão guardados pelo Senhor. Não posso viver relaxadamente por isso. Fazemos a nossa parte, andamos em conjunto, em cautela. Acreditamos que vocês estão andando nos caminhos do Senhor e continuarão andando, avançando na vida cristã. Verso 5, ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Então, o Senhor, ele se refere a Jesus, né? Que nos conduz, que dirige a Deus. O amor de Deus por vocês é grande. Demonstrem em ações esse amor. Agora, Paulo vai falar dos deveres cristãos, pessoais, sociais e coletivos. Olha bem que essas cartas de Paulo traz um ensinamento muito grande para a nossa vida cristã. Como nós devemos nos conduzir conosco, com Deus, com os nossos irmãos, na sociedade, no local que vivemos, no nosso trabalho, na igreja. Então, Paulo está nos dando uma direção. Então, Paulo agora não fala mais sobre a segunda vinda de Cristo.
O foco agora será na certeza da salvação, do cuidado de Deus, do amor de Deus, a importância dos irmãos continuarem a andar numa vida santa. E o foco agora é onde o cristão deve trabalhar e vai falar de questões que estavam acontecendo na igreja. Versos 6 e 7, nós nos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Então, Paulo agora muda a postura, Paulo agora é mais enérgico, ele diz que tragam uma ordem com autoridade, né? Vinda de Jesus, para obedecerem. Primeiro, aparteis é a separação dos irmãos, não são malignos, existe algo que precisa consertar. Os que andam corretamente se separem dos que não andam. Segundo, desordenadamente. Paulo está falando lá na frente dos que não queriam trabalhar por conta da segunda vinda de Cristo. Então era uma vagabundagem, né? Pessoas que escolheram viver assim e viviam às custas dos irmãos que andavam corretos, então sustentavam esses desordenados. Então Paulo fala, pare com isso, né? Se aparte deles. Então Paulo traz uma quebra na relação dependente deles. Um trabalhava e o outro sem fazer nada. Olha que absurdo, né? Então, a tradição são os ensinos já trazidos aos irmãos e estavam sendo desobedecidas, né? Eles eram desordenados, né? Não obedeciam. Então, no meio de vocês, nós somos exemplos, né? Então, siga a nós. E Paulo questiona, onde vocês aprenderam a viver desordenadamente? Verso 8 e 9, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecermos exemplo em nós mesmos para vos imitardes. Então, comemos pão, né? É o sustento. A equipe pastoral trabalhava em outras coisas, para não pesar para a igreja no sustento deles, né? Paulo sabia a dificuldade de todos. Então, não ensinaram um comportamento desordenado. Então, eles tinham direito, mas para poupar a igreja e dar exemplo para eles, eles não eram pesados à igreja, não viviam à custa da igreja, não obrigava que a igreja sustentasse todos eles, né? Verso 10 e 11, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. Nossa, além de não trabalhar, ainda se intrometia na vida dos outros, dentro da igreja. Eles já haviam dado ordem àqueles que são vagabundos que não fossem ajudados. Eles terão consequência, passarão necessidade, né? Eles sabiam que tinham pessoas desobedecendo. E esse grupo era pequeno e achava que Jesus já tinha vindo. E o mundo estava acabando. Então vou viver de boa, né? E ficam aí intrometendo na vida dos outros. Paulo não está falando de falta de oportunidade, mas de falta de vontade. Eles eram folgados.
Verso 12, 13. A elas, porém, determinamos, exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então, para os ociosos, folgados, mandamos que vão trabalhar para o seu sustento. Apliquem disciplina neles, não exclusão. Podiam ser transformados, né? Então, ao restante que obedece, não desanimem, mas não deixe de abençoar eles que precisam mudar. Então, a gente tem que ensinar, né? Não adianta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Verso 14 e 15, caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por essa epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Toda a vida não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Então, se essa carta, ao ser lida, eles não se transformarem, preste atenção. Aplique disciplina para envergonhá-lo. Não são inimigos, né? Defeito de caráter eles têm que precisam ser corrigidos. Eles precisam ser disciplinados, mas não excluídos da igreja. Verso 16, ora, o Senhor da paz, ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Então, mesmo nessa dificuldade, Jesus dê paz a vocês, né? Em tudo, e esteja com todos vocês. A saudação final de Paulo, verso 17 e 18, a saudação é do próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola, e assim é que eu assino. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Então, Paulo quem escreve a saudação final, né? E assina autenticando também a carta. Paulo deseja um pacote de bênção para todos eles, né? Graça a todos eles. Amém? Nós vamos parar por aqui. Semana que vem nós vamos para a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Estamos aí andando depressa, já já nós vamos terminar a Bíblia Sagrada. Amém? Nós já tivemos o estudo de Apocalipse. O que eu vou fazer? Quando nós chegarmos no livro de Apocalipse, eu vou colocar as aulas que foram colocadas no nosso estudo. Amém? Então, você tenha aí um excelente dia com sua família, um domingo abençoado, na presença do Senhor Jesus. E até a próxima aula, se assim Deus permitir. Um beijo grande no seu coração.